réplica, pode ficar à vontade. Obrigado, Excelência. Senhores jurados, senhora jurada, vamos lá, vamos esclarecer aqui um ponto. Quando eu disse ao promotor que ele não iria estar com ele, não é parte pessoal dele, ele como pessoa comigo. Vamos deixar claro isso. Isso não dá conotação de arrogância, de petulância, e a ideia não é essa. Primeiro, das provas. Desde o início eu disse que a nossa guerra é no campo das ideias, no campo das provas, e não no campo das pessoas. Realmente, doutor, não foi com o intuito de ofender, nada disso, né? Isso fique claro. Não, com o promotor, Excelência. Tá? Bom, vamos lá então. O doutor disse aqui que eu estou questionando muito a divergência de supostas, questionando supostas divergências. Não são supostas divergências, são divergências. E eu mostrei aos senhores. Há versões aqui que tem 3 versões distintas. E aí, o doutor promotor disse que comecei a passear pelos depoimentos de inquérito e ação penal. Não são provas? São. Sou obrigado a expô-las? Sou. É para isso que eu fui constituído, para apresentar as provas aos senhores jurados. Eu não posso furtar provas dos senhores. Os senhores não tiveram acesso às provas dos autos. Aliás, se quiserem ter, quando a magistrada perguntar se os senhores estão aptos a julgar, pode levantar a mão, eu quero olhar o processo. É um direito. Vocês podem olhar. Eu disse aqui que eu não iria dar um passo fora do processo. E não estou dando. Tudo que eu estou falando, eu venho aqui e mostro para os senhores onde é que está. As divergências, onde é que estão. Não estou fugindo do processo. Não estou fugindo das provas. Não estou. E se os senhores quiserem alguma prova, pode pedir. A senhora disse isso, eu quero ver a prova, que eu mostro. Eu mostro a prova. Se o senhor pedir, eu mostro. Não tem o menor problema, porque eu não vou inventar nada aqui. Eu não estou aqui para inventar nada. O doutor promotor disse aqui que o artigo 5.6 não serve aos senhores, porque o juiz de direito tem que fundamentar. Este ponto é verdade, o juiz de direito tem que fundamentar. Este ponto é verdade. Agora, diz o artigo 156, o juiz formará a sua convicção. Não diz fundamentar. Formar a sua convicção lá no seu íntimo, lá no seu subjetivo. É isso que diz o artigo. Os senhores não vão formar a convicção? Se já não formaram? Não está pedindo para fundamentar. O juiz, não está escrito assim, ó, o juiz fundamentará a sua convicção. Não é isso que está dizendo. O juiz formará sua convicção. Quem são os juízes hoje? Quem vai decidir a causa? Não são os senhores? Sim, é a senhora. Então, hoje, este artigo destina-se aos senhores. Com base em que os senhores vão formar as suas convicções? Realmente, o doutor promotor tem razão. Os senhores podem selecionar qualquer uma das provas para formar a convicção. Tenha sido ela exposta pela defesa, tenha sido ela exposta pela acusação, tenha ela sequer ter sido exposta.
Os senhores são livres, os senhores não precisam fundamentar. Não sei se já foram até a sala especial, em outros julgamentos. Lá serão apresentadas cédulas, sim e não, ponto. Tem um quesito, uma pergunta, vocês vão dizer sim ou não, só. Ao contrário do juiz de direito, ele tem que fundamentar o porquê, sob pena de violação ao artigo 93, inciso 9 da nossa Constituição Federal. Se o juiz, vamos colocar no crime de roubo, colocar assim, ó, simplesmente a sentença, condena o réu a 15 anos de prisão. Condenou por quê? O que convenceu? Quais foram as provas que o magistrado se convenceu? Por que ele deu valor à prova A e não deu valor à prova B? Ele tem que dizer isso. E por que 15 anos, não 5? Ele tem que fundamentar o porquê também dessa dosimetria da pena. Os senhores não. Os senhores simplesmente sim ou não. Em eventual condenação da qual eu não acredito, os senhores são inteligentes o suficiente para poder ter percebido que há coisa errada aqui, mas em eventual condenação, quem vai aplicar a dosimetria da pena é a magistrada. E aí ela terá que fundamentar isso. Na sentença absolutória, que é que espero de vossas excelências, a juíza vai dizer o seguinte, que o conselho acatou a tese de defesa e absolveu. Portanto, absolvo o acusado. É isso, simples. Sentença curta. Então, o artigo 56 serve sim para os senhores neste momento. Quanto à questão do senhor Marcondes, em nenhum momento eu disse aqui que ele não é uma pessoa habilitada para fazer o reconhecimento. Os senhores não ouviram esse defensor dizer isso. Eu disse que ele não estava no local dos disparos. Não sei o que estou dizendo, estou replicando o que ele disse. Ele reconheceu a pessoa que esteve no bar dele. Tudo leva a crer, até acredito que seja, que a pessoa que esteve no bar dele foi quem efetivamente efetuou os disparos. Não estou aqui, ao contrário do que o promotor ventilou, que eu estou querendo substituir pessoas. Não estou, não. E eu acredito que quem esteve no bar do Marcondes são as mesmas pessoas que estiveram no bar do Cazuza e praticaram o crime. Eu presumo que sim. Tudo leva a crer que seja. A pergunta é, a pessoa que esteve no bar do Cazuza, o barbudo, pardo, com o corpo todo tatuado, rosto esburacado, é o acusado? É essa a pergunta. E eu tenho a certeza absoluta que essa pessoa, barbada, com cabelos encaracolados, forte, pardo, rosto cheio de esburacamento, não é essa pessoa que vocês estão vendo. Não é. O cerne da questão, a espinha dorsal, o ponto fulcral, o ponto que se espeque, a questão é esta. Cabeludo é ou não é o acusado? Qual é a prova definitiva que a acusação trouxe? Prova inequívoca, cristalina. Essa aqui é indubitável, é inquestionável, de que cabeludo tem o vulgo aqui de teté. Depoimento de uma das vítimas, me parece que sobrou foi isso.
que ele reconheceu aqui. E se essa vítima estiver equivocada? É a única prova que tem, em detrimento de outras que comprovam que não é ele. A vítima reconheceu ele no escuro, recebendo tiro. Os senhores são, estou vendo aqui, pessoas aqui experientes, cabelo branco igual eu, tem experiência de vida. Às vezes num roubo, você não consegue, só o roubo, só faz a pessoa apontar a arma a você. Você não consegue reconhecer o seu algoz. Imagine recebendo tiro no escuro. E isto não pode ser menoscabado por vossas excelências. As circunstâncias não podem ser descartadas. Não estamos falando aqui de um fato que ocorreu, como estamos aqui, no ar-condicionado, sentado, com tempo para debater o assunto, tranquilo, se é com dúvida pode perguntar, quiser ir ao banheiro pode ir. Não foi essas circunstâncias que os fatos ocorreram. Adrenalina alta. Eu acredito que ele tenha recebido de fato o tiro. Não estou questionando isso, estou questionando o trabalho do perito. Dizendo como, estou explicando aos senhores como deve ser feita uma perícia. É isso que eu estou explicando aos senhores. Se ele recebeu um tiro, 2, 3, 4, 20, para a defesa, na realidade, pouco importa. Os interesses do acusado pouco importa, porque não foi ele. Se lá houve briga, se não houve briga, se foi o Potoco, se foi Danilo que deu início, o plano de fundo não é este. Eu trouxe à baila tudo isto para que os senhores entendessem a dinâmica das coisas. Porque se eu não trouxesse isso, eu teria que dizer o que aos senhores? Vir aqui e ficar 1h30 falando, não é ele, não é ele, não é ele, não é ele. Se eu não posso utilizar as provas que estão nos autos, eu vou dizer o quê? Não é ele, não é ele, não é ele, não é ele. Portanto, eu tenho que me valer do que tem no processo e também do que deveria ter. E não tem. Cadeia de custódia não tem, perícia do local do crime não tem. Qual a importância? Ver a trajetória do tiro. Quantos tiros foram de fato efetuados? Se há até mais vítimas ou não? Se a sobrinha dele poderia ser enquadrada como vítima de tentativa de homicídio? E se, porventura, se tivesse configurado, deveria figurar como vítima para que esse cabeludo pague por aquilo que ele fez. Eu estou aqui, conselho, não é para angariar vitórias ou amealhar derrotas. Eu estou aqui para trazer a justiça. Se fosse ele, eu poderia ter até recusado o caso. Doutor, fui eu. Eu poderia dizer, não quero o caso. Eu não estou obrigado a pegar o caso. O promotor ele não pode falar, não, esse processo eu não quero atuar. O promotor não tem isso. É da competência dele, ele tem que atuar. Salvo hipóteses legais. Mas ele não tem o livre discernimento de falar, não, esse caso que eu não quero. Esse aqui está muito favorável ao réu, eu não quero atuar nesse caso. Ele não pode dizer isso. Eu posso. Eu posso recusar o caso, como já recusei vários. Quando eu fui constituído, eu fui analisar as provas. E realmente, no meu entendimento, é um absurdo essa acusação contra ele. É uma acusação teratológica.
esdrúxula. Enquanto que o verdadeiro homicida está solto. Enquanto ele está preso, esse homicida deve estar na rua, praticando outros homicídios. Se não aqui em Arco Verde, em qualquer lugar do Brasil. E nós não podemos deixar essa injustiça continuar. Está preso por esse homicídio, se não me engano, 2 ou 4 anos. Por algo que ele não fez. O que ele fez, ele pagou. Ponto final. Não se discute mais esse passado dele. Fez, pagou, está aqui com a justiça. Ponto. E esse caso aqui agora? Pergunto aos senhores: qual é a prova inequívoca? Não, esta prova aqui realmente não tem como a defesa afastar. Uma só. Seria o depoimento de José Casusa? Pois bem, se José Casusa descrevesse um dos senhores ou a senhora com traços orientais e reconhecesse um dos senhores ou a senhora, é o que está acontecendo. Ele descreve uma pessoa e reconhece outra com características totalmente distintas. É o que está acontecendo aqui. Ele é pardo, forte, tem rosto esburacado, tem barba. Se a gente faz a barba, fica o sinal, né? Quem é homem sabe, fica o sinal da barba. Pode olhar no rosto dele, não tem o sinal da barba aqui, não tem. O cabelo dele é encaracolado. Mostrei a foto para os senhores de um suspeito que o cabelo é encaracolado. Dele não é. Então, qual seria a prova? Extreme de dúvidas que possa abalizar, sustentar um veredicto condenatório. O que mais tem nesse processo é a questão da dúvida, em termos de provas, né? Porque eu que já tenho experiência em processos, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Mas pode ser que Vossas Excelências tenham. E na dúvida, como é que os senhores devem decidir? Absolver. Artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. No início, os senhores disseram que iriam decidir de acordo com vossos convencimentos e pelos ditames legais. Pelos ditames legais. E o ditame legal diz, na dúvida é para absolver. Não sou eu que estou querendo, inventando. Estou pedindo para que os senhores, na qualidade de juízes, sigam a lei. Obedeçam a lei. Se estiverem na dúvida, tem que absolver. Quem alega, cabe o ônus da prova. Com a devida vênia, a acusação não trouxe uma prova inequívoca, cabal, não trouxe. Eu não sei por qual razão o senhor José Casusa diz certas coisas que se encontram em divergências na contramão de outros depoimentos. Presumo eu vou dizer a ilação, talvez o senso de vingança. Teve um irmão morto, é natural que assim seja. Quem de nós, se tivesse um irmão morto, não ia querer ver a pessoa presa?
Ele vai querer ver a pessoa que não matou ou a pessoa que matou? Talvez a pessoa que matou, né? Se é para se vingar, é para se vingar de quem matou, né? Pode ser, doutor. Pode ser. Se vingar de Só que talvez ele esteja equivocado no reconhecimento. Sabendo na consciência dele que... Né? Pode ser que esteja equivocado quanto ao reconhecimento. E reconheceu Né? 3 vezes. Né? Reconheceu com certeza um rapaz que tem o rosto esburacado, forte, pardo. Né? Poderia até ter reconhecido o senhor com essas características. Então, senhores jurados, é isso que eu quero que os senhores entendam. Qual é a prova? Essa daqui, ó. Essa daqui, sim, é o suficiente para a condenação. Não tem, senhores jurados. José Cazuza descreve a pessoa como parda. Olha as características do réu. Veja se ele tem as mesmas características descritas por José Cazuza. Que frise-se, viu no escuro. No escuro. O promotor trouxe aqui o que nós chamamos de linguagem corporal, né? Tecnicamente dizendo. Que o Marcondes fez até a postura quando o cabeludo teria tirado a arma. Eu não disse aos senhores que era mentira. Eu deixei para que os senhores decidissem essa questão. Se é plausível ou não essa versão. Eu não disse que é mentira. Olha como ele está mentindo. Os senhores ouviram? Vou dizer isso? Não. Falei que não é comum. Mas se foi assim também, pouco importa para a defesa. Estamos falando que ele disse que quem estava tirando a arma da cintura foi o cabeludo, e cabeludo não é Valdemiro. O doutor promotor disse aqui que estou colocando em dúvida aqui o depoimento do senhor Marcondes. Não estou, não. Aliás, os depoimentos aqui, que mais me parece verossímil, é do senhor Marcondes. Uma coisinha ou outra que ele dá uma mudada no depoimento da delegacia, mas há pelo menos 20% da essência. E a versão do Marcondes colide frontalmente com a versão do senhor José Cazuza. O processo, conselho, para que haja uma condenação, as provas devem caminhar no mesmo sentido, por o mesmo horizonte. E não acontece isso nesse caso. Vou dizer uma coisa aos senhores. Eu não sou daqui. Não sou de Arco Verde. Se os senhores condenarem Valdemiro, com o tempo os senhores irão descobrir quem é esse cabeludo. A verdade um dia vem à tona. Um dia vem à tona. E os senhores irão se recordar que os senhores mandaram o inocente para a cadeia e deixaram o culpado solto. Eu não estarei aqui, mas creio que não é essa sociedade que os senhores querem aqui. Mandando inocente para a cadeia e mantendo o culpado solto. Tenho certeza que não é essa sociedade que os senhores querem. Tenho certeza que se fosse um ente dos senhores que é sentado ali, os senhores iriam querer uma prova firme para uma condenação. Tenho certeza disso. E se um ente dos senhores, um parente dos senhores, ou até um dos senhores ou a senhora, estiver sentado no banco dos réus,
com essas provas que foram apresentadas, com essas divergências, esse terreno arenoso, provas dúbias, qual é a decisão que os senhores esperariam dos senhores jurados? O promotor diz aqui que a defesa concorda que o senhor Marcondes reconheceu o cabeludo. Concordo mesmo. Concordo que ele tenha reconhecido. Concordo. Ele reconheceu realmente o cabeludo. E descreveu também de forma diversa das características do acusado. Não só o José Cazuza falou das características diferentes. Marcondes também. Nenhuma das duas descrições bate com as características dele. Não há uma divergência só no reconhecimento de uma pessoa. Há também a do Marcondes. E Marcondes vai além. Diz ainda que o sujeito era barbudo. Fisiologicamente é impossível ele ter a barba que foi descrita. E o Marcondes não exerceu reconhecimento em juízo. Não tem reconhecimento por parte de Marcondes do acusado. Em juízo, ele diz que não tinha certeza, porque estava com o cabelo cortado. Não sei em que momento estaria com o cabelo cortado. Se é nas fotos que ele se referiu, se é no local, se ele voltou atrás na sua descrição, porque ele disse que o rapaz que esteve no bar dele era cabeludo. Na foto, também está um pouco cabeludo. Mas disse que teve dúvida que o cabelo estava cortado. Só que, não sei por qual razão, não consta no reconhecimento fotográfico dele na delegacia, não constou essa dúvida que ele relatou aqui. Entendo eu que se ele falou por delegado de polícia, olha, eu tenho dúvida, deveria ter colocado dúvida. Reconheceu na dúvida, ou não reconheceu, estava com dúvida. Deve descrever as coisas como acontecem. No inquérito, no reconhecimento, reconheceu sem sombra de dúvidas. Em juízo, ele disse, olha, eu estava na dúvida. Não é estou na dúvida agora. Ele se reporta ao reconhecimento lá na delegacia, que lá ele estava com dúvida. Depoimento do Marcondes em juízo aqui. O promotor falou que Marcondes quis dizer que ele foi ouvido pelo PM e fez o BOPM. Ora, nós sabemos, operadores do direito pelo menos, que a polícia, quando chega no local, se ele vai tomar o depoimento, ele não toma o depoimento no local, ele leva à delegacia, porque tem que apresentar aquela pessoa à autoridade policial, que é o delegado de polícia.
Não tem como, vem aqui, eu ouço aqui e te libero. Ué, se é uma pessoa importante que está ouvindo, por que não apresentar o delegado de polícia? Não estou dizendo que isso aqui foi má fé, não. Estou dizendo o seguinte, que o senhor Marcondes relata que prestou um depoimento semelhante ao que ele prestou, foi liberado. Depois foi chamado à delegacia para prestar depoimento. Não sei se extraviou, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei. Não estou dizendo que foi má fé, que foi negligência, eu não sei o que aconteceu. Talvez até o senhor Marcondes tenha até se equivocado nessa forma de falar. Mas, pelos dizeres dele, dá a entender que ele foi para a delegacia por 2 vezes. Foi liberado onde? Do local? É uma conjectura que o senhor faz, então. Doutor, não é conjectura, estou dizendo que eu não sei. Dá a entender, o senhor está dizendo? Assim como o senhor também deu várias, dá a entender aqui, doutor. Então estamos caminhando ambos num terreno arenoso. Quem está falando em conjecturas entendeu? é o senhor. É somente eu que falo, né, O senhor doutor? sabe muito bem que as testemunhas só são Excelente, conduzidas senhor, à pode delegacia quando 3 tem minutos? flagrante. Obrigado. Então, vejam, senhores. Não há uma prova aqui. Aí o promotor entra em desespero. Pelo que eu estou partindo por conjecturas. Qual é a conjectura? Tá, obrigado. Qual é a ilação? Qual é a conjectura que eu estou falando aqui? Eu estou tentando entender o sentido daquela frase. Estou tentando entender até para passar para os senhores. Eu não estou afirmando que foi assim ou que foi assado. Isso é ilação. Isso é ilação. Querer transformar as características do acusado para se amoldar à descrição de 2 pessoas, isso é ilação. O doutor apresentou aqui o laudo, né, traumatológico. Mas ele não mostrou no laudo que o perito disse que o ferimento é contuso. Pode ter sido uma coronhada? Até pode. O que eu estou dizendo é que o perito não descreveu como deve descrever. É isso que eu estou dizendo. E por falar em linguagem corporal, expressão corporal, o senhor Casuso disse aqui, ó, ele deu a coronhada e escorreu o sangue. Olha a expressão corporal dizendo, apontando o local onde foi a coronhada. E no laudo está aqui atrás. Nem a linguagem corporal dele coincide com as lesões. Pode até ter sido uma coronhada? Pode. E que diferença isso faz para ele? Nenhuma. Ele não estava no local, não estava em Arco Verde, não foi ele que fez isso. É este ponto que os senhores devem observar. Estou aqui, eu questionei que o artigo 226 só foi cumprido na delegacia e lá não tem validade. Não foi isso que eu disse. Eu disse que a descrição do reconhecimento na delegacia não bate com as características do acusado. Vocês devem se recordar bem disso. A questão do artigo 226 não ter sido respeitado aqui, eu não estou colocando em dúvida a competência da magistrada. Não estou colocando em dúvida a prova. O que eu quero que os senhores entendam é que há uma formalidade a ser seguida.
E essa formalidade deve ser observada a todo custo. Porque senão cada um faz de um jeito, cada um faz do jeito que quer. Para que o legislador, então, escreveu as leis? Se pelo princípio da instrumentalidade das formas pode fazer de qualquer jeito, de qualquer modo. Silêncio, eu tenho quanto tempo, Silêncio? 27 minutos, tá. Então vejam, senhores jurados. Se eu tivesse entendido que Cabeludo fosse Valdemir, eu poderia entender quais foram as circunstâncias que levaram Cabeludo a praticar esse crime. Se foi só realmente o que aconteceu, só essa discussão, se havia algumas intrigas anteriores. Será que Negada já não tinha uma raiva de alguém ali? Porque ele fala, eu vou mostrar que eu não sou meu irmão. Essa linha de investigação não seguiu à frente. A investigação deve partir do crime para o criminoso e não do criminoso para o crime. Porque corremos o risco de colocar o inocente na cadeia. Como é que deve ser feita essa investigação? Perícia no local. Por isso eu questionei os senhores. Não há perícia no local, os cadáveres não foram fotografados. Trajetória de tiro, se foi ascendente, descendente, se foi 1, 2, 3, 10 que pegaram na parede. Não houve uma outra perícia chamada reprodução simulada dos fatos. Pega-se a vítima sobrevivente, leva até o local. O senhor estava onde? Eu estava aqui. Para, fotografa. Daqui o senhor foi para onde? Eu vim para cá. Para, fotografa. Passo a passo. Aí o perito vai pegar a versão da vítima sobrevivente, uma testemunha, e vai comparar com as demais provas dos autos. E ele vai fazer uma conclusão. A versão de X é compatível, ou a versão de Y é incompatível. O perito dá isso daí. Por um laudo chamado reprodução simulada dos fatos. Mas ninguém pediu essa reprodução. Nem o delegado, nem o promotor. E nem a defesa que estava patrocinando o acusado. Se fosse eu que estivesse no início, eu teria pedido. Para descobrir o que efetivamente estava acontecendo. Não estou questionando aqui o trabalho da colega, não. Cada um trabalha de uma forma, cada um tem uma visão. Também não estou criticando o trabalho do promotor. Acho que não era nem este promotor. Era a promotora, se não me engano. Não estou questionando o trabalho dela também, não. Estou dizendo o que eu teria feito. Teria me aprofundado, queria saber o que está acontecendo. Para depois vir aqui em plenário e falar, olha, o que aconteceu foi isso. Aqui, tudo aqui explicadinho. Prova inequívoca. Prova inequívoca. Não foi feito. Entendo eu que acharam desnecessária essa prova. Todos os meus casos eu peço a reprodução simulada dos fatos. Se
o meu cliente está negando e eu acredito nele, eu peço a reprodução. Se eu não acredito, eu não pego a causa. Então, ele está negando que esteve no local, por exemplo. Há uma testemunha que narra como foi ocorrido, pega essa testemunha e faça a perícia com base na versão dela. Não tem importância. Pode fazer só na versão dela. Se ela estiver mentindo, a verdade virá à tona. Porque o perito não tem por que favorecer A ou B. Ele faz o laudo. Se vai favorecer o acusado, é uma outra questão. Se vai prejudicar o acusado, é uma outra questão. O perito, ele não é parte. Eu sou parte e o promotor é parte. Eu tenho interesse na causa por um lado, o promotor tem interesse na causa pelo outro. O perito não. O perito pega os fatos, faz o laudo e apresenta. O efeito desse laudo destina-se às partes, advogado e Ministério Público. Mas não foi feito o laudo. E agora estamos aqui assando o bolo, faltando o ovo. O que eu gostaria que os senhores entendessem é que Valdemir não é este cabeludo. A acusação se escora nesta prova. Reconhecimento de foto. Ele tinha 17 anos. A descrição da foto também não bate com a descrição dos dois. Ele, fisicamente, não bate com a descrição das duas pessoas que descreveram ele. Ele nunca esteve em Arco Verde. Qual é a prova que ele esteve aqui? Ele foi preso fora daqui, trabalhando na roça. Ele nunca esteve aqui no conselho de sentença. Ele nunca esteve naquele bar. Quando a juíza perguntou, o senhor tem alguma coisa contra essas pessoas? Veja a espontaneidade que ele respondeu. Eu nem conheço. Imediatamente respondeu, eu nem conheço. Aí está a expressão corporal da pessoa. A boca mente, o corpo não. Vocês devem ter ouvido já expressão corporal, linguagem corporal. Quando a magistrada perguntou, tem alguma coisa contra essas pessoas? Eu nem conheço. Ele tomou ciência da acusação saindo da cadeia. Não quer dizer que estava foragido, ele estava na cadeia. Mas quando os fatos ocorreram, ele estava solto. E permaneceu solto. Para dizer, volto a frisar, para dizer que alguém está foragido, tem que ter uma prova, alguma coisa que a pessoa tomou ciência daquela acusação e não quis responder. Se evadiu, fugiu, se homiziou. Não tem isso no processo. Como que ele ia saber que ele estava sendo acusado de um crime daqui de Arco Verde se ele nunca esteve aqui? É a mesma coisa, alguém acusar o senhor de algum crime que o senhor tenha praticado na Bolívia. Não sei nem se alguém aqui foi na Bolívia, presumindo que não. Mas você está aqui em Arco Verde, fugiu para Arco Verde. Matou lá na Bolívia e veio se esconder aqui em Arco Verde. O senhor, numa blitz aí, uma abordagem policial, vai puxar o RG dos senhores, consta lá, mandado de prisão. Você está foragido. É isso que aconteceu.
Eles saíram da prisão. Espera aí, tem mandado de prisão. Do quê? Homicídio. De quem? Estou preso. Ele até achou que estava preso. O fato teria ocorrido quando ele estava preso. É em Arco Verde, mas eu nunca fui em Arco Verde. Aí foram ver se era homônimo, se era ele mesmo e tal. E acabaram mantendo preso. E assim está até hoje, senhores jurados. Então, para encerrar, percebo que os senhores estão cansados, então para encerrar, eu digo, se os senhores tiveram um segundo de dúvida, na sala especial, não detubeie, absolva. Ninguém vai saber qual é o voto dos senhores. Saiu 4, está encerrado. Saiu 4, sim, está encerrado. 4, sim, 1 não, está encerrado. No quesito 2, negativa de autoria, Capeludo não é Valdemir. Os senhores devem votar não no segundo quesito, seja por ter se convencido de que realmente não é ele, ou por ter tido por um segundo de dúvida. Havendo a dúvida, ou tendo a certeza de que não foi ele, a certeza que eu tenho, no quesito 2, votem não. É o que a defesa postura. A absolvição. Uma boa tarde.